Graça e a paz, queridos irmãos e irmãs. Graça e a paz, queridos irmãos. Amém. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Reina para sempre. Amém. Breve virá. Amém. Precisamos ser firmes e fortes no Senhor. Ele nos deu graça para honrá-lo, para servi-lo e pisar serpentes e escorpiões, prevalecermos com ele nas batalhas. Nós vamos abrir no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Vamos inicialmente ler apenas versículo 1 e 2 desse capítulo. Malaquias capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre amei vocês, mas vocês perguntam: em que nos tens amado? Ou como nos tem amado? E o capítulo 3, versículos 6 e 7. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar, ou em que havemos de voltar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e, por causa do Teu santo nome e da Sua casa, a Sua habitação, fale conosco, Senhor. Abre a Tua palavra para nós, envie luz e verdade no nosso coração. Dá-nos a Tua graça de compreender, sobretudo, converta o nosso coração, para que possamos Te obedecer e o Senhor conquistar tudo que busca entre nós nesse tempo. Nós queremos Te agradecer por esse privilégio de termos irmãos juntos, de tantos lugares, para estarmos aos pés do Senhor, para Te ouvir. Que os céus se abram, que o Espírito do Senhor trabalhe entre nós, que os nossos olhos sejam abertos para ver o Senhor na Tua palavra. Sejamos edificados e o Senhor receba toda a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ontem nós compartilhamos sobre o livro de Malaquias, pelo menos fizemos uma introdução panorâmica, e de maneira surpreendente nós vimos que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele surgiu no final daquele período da restauração do testemunho do Senhor, da casa do Senhor em Jerusalém, cerca de 100 anos depois que o povo saiu do cativeiro babilônico e voltou para Jerusalém. Eles vieram primeira vez pela liderança de Josué e Zorobabel, como cumprimento das profecias de Jeremias, de que o tempo que eles haveriam de ficar presos em Babilônia seriam de 70 anos. Eles foram para lá por causa da desobediência e da idolatria. E Daniel, estando em Babilônia, ele foi um jovem que vivia em Jerusalém e foi para a Babilônia, temente ao Senhor, um homem de oração que esquadrinhava as Escrituras. Ele descobriu que o tempo da profecia de Jeremias para se cumprir havia chegado. Ele passa a interceder. Como resposta, o Senhor enviou os seus anjos, prevaleceram contra as potestades que aprisionavam o povo de Deus em Babilônia. E Ciro, que era um líder pagão, não cristão, mas ao mesmo tempo alguém que temia o Senhor, o rei da Pérsia, alguém fez chegar a ele uma profecia que Isaías falou cerca de 200 anos atrás, está no capítulo 44 de Isaías e 45, de que Ciro seria o seu pastor, que Deus entregaria para ele as nações da terra, e ele seria usado para edificar a casa do Senhor em Jerusalém, porque o Deus dos céus habita em Jerusalém. Então ele lança um pregão
um anúncio de quem era pelo Senhor, poderia voltar a Jerusalém e edificar a casa de Deus. Apesar de que isso foi dado, essa liberação a todo o povo, só um remanescente voltou. E esse remanescente, quando voltou, Deus enviou recursos. Todos aqueles tesouros que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia, Ciro devolveu, com todos os seus utensílios, e prosperou aquele povo para edificar a casa do Senhor, porque Deus queria cumprir a sua promessa, Ele queria a sua casa restaurada, e esse era o caminho para a vinda do Messias. Então, um remanescente apenas, ele sendo despertado pelo Espírito Santo no seu espírito, obedeceram esse chamamento e voltaram a Jerusalém. Restauraram primeiro o altar, depois os fundamentos e depois a casa. Houve um desânimo no final do capítulo 4 de Esdras, e Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias. A casa ficou parada por cerca de 15 anos, eles voltaram a reedificar, concluíram. Depois, no capítulo 7 de Esdras, Deus enviou Esdras, um homem da palavra, um escriba e sacerdote, para embelezar a casa, restaurar a lei, o ministério da palavra. Aproximadamente 80 anos depois, ou cerca disso, Deus enviou Neemias. Neemias veio restaurar as muralhas da casa do Senhor. E houve uma obra maravilhosa, e no capítulo 8 até o 10, Neemias chama Esdras, e Esdras lê o livro da lei diante de todo o povo, e houve um concerto com o povo de Deus ali, aquele remanescente. Um grande avivamento aconteceu, eles restauraram o pacto, a aliança, o sacerdócio, a mordomia, eles despediram suas mulheres estranhas. Deus voltou a visitar o seu povo, mas Neemias voltou à Babilônia para cumprir uma missão dele, e nesse período o povo voltou a se esfriar. E infelizmente seu coração como se voltou à Babilônia. Eles deixaram o altar, deixaram a casa, deixaram o sacerdócio puro. Alguns tiveram problemas com seus casamentos, deixaram suas mulheres, contraíram os novos casamentos, inclusive com mulheres estranhas. Houve negligência em relação à lei e ao culto. Então, nesse período, Neemias volta. E aí chegamos ao capítulo 12 e 13. Neemias fica furioso. Ele descobriu que alguém era parente de Tobias, e Tobias passou a ter acesso à câmara onde ficavam os dízimos, as contribuições e as ofertas. Neemias expulsou tudo aquilo para fora, segurou alguns homens pelo cabelo e sacudiu, porque eles haviam deixado as suas mulheres, contraído casamentos com mulheres estranhas. E ainda que houvesse o culto, a liturgia, mas estava profanado. Eles ofereciam os seus sacrifícios impuros. Os animais que eles traziam eram coxos, eram mancos, eram cegos, e alguns inclusive roubados. O pão era um pão mofado. E eles tornaram a mesa do Senhor algo desprezível. Nesse período, os levitas foram para o campo trabalhar. Por quê? Porque o povo de Deus deixou de cumprir a sua mordomia, a sua fidelidade em trazer os seus dízimos e ofertas, e aqueles que cuidavam do ministério da casa do Senhor foram trabalhar para sustentar os seus filhos. Então a casa de Deus foi abandonada novamente. Nesse período surge Malaquias, o último livro da Bíblia, a última voz profética do Antigo Testamento, e esse livro começa, o versículo 1 do capítulo 1, você vê na sua Bíblia que começa uma sentença do Senhor tão forte, tão intensa, que a Escritura diz assim, capítulo 1, vai nos dizer assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Nós precisamos considerar que esse é um livro de sentença. Em certa parte é um livro de juízo. Deus estava irado contra o seu povo, Deus estava indignado contra o seu povo. Quando o povo de Deus se desvia ou se esfria, Deus levanta profetas. Nós não sabemos de onde vem Malaquias, alguns acham que é um anjo, outros acharam que esse nome é só ilustrativo, mas era, digamos, um ministério. Alguns acham também que significa simplesmente um mensageiro, mas o que nós sabemos é que Malaquias não chamou atenção para ele. A palavra Malaquias significa realmente mensageiro, ou mensageiros do Senhor, mensageiro do Senhor.
E o que é interessante é que, em plena apostasia do remanescente, Malaquias ressalta a mensagem e anula o mensageiro. É assim que são os homens que Deus usa. Eles não estão centralizando a obra de Deus na vida deles, não estão querendo prevalecer, se assenhorar e ser um ícone, uma estrela no meio do povo. Não, eles realmente querem trazer o povo de Deus de volta para os caminhos do Senhor, e foi assim que Malaquias surgiu. Mas precisamos considerar que esse é um livro de uma contenda de Deus com o seu povo. De alguma forma é uma audiência. Deus expressa uma sentença e nós vamos descobrir 7 queixas do Senhor contra o seu povo. O seu povo se defende e tenta convencer de que Deus está errado. Tamanha era o orgulho e a obsessão desse povo. E por fim Deus decreta um juízo. E apesar deles serem um remanescente que saíram de Babilônia e voltaram para Jerusalém, Deus teve que levantar um remanescente dentro do remanescente, porque esse remanescente havia perdido a visão espiritual. Houve uma cegueira espiritual. Isso é uma lição muito grande para nós, porque, por um lado, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, ou a última voz do tempo do fim do Antigo Testamento, mas ele faz uma ligação com o Novo Testamento, porque ele vê a vinda de João Batista. Capítulo 3, verso 1, diz que Deus vai enviar o seu mensageiro, que vai preparar o caminho do Senhor, para que venha o renovo que eles esperavam, que é o Messias. E quando você vê Lucas falando do nascimento de João Batista, falando a Zacarias, seu pai, ele diz que o menino viria no espírito e virtude de Elias, ia converter o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, cumprindo Malaquias, capítulo 4, verso 5 em diante. Então é muito interessante a união e a harmonia de Malaquias com João Batista e o final do Velho Testamento com o início. Malaquias fala do grande e terrível dia do Senhor e ele vê aspectos da profecia que se cumpriram na primeira vinda do Senhor e aspectos que vão se cumprir na sua segunda vinda, porque ele vai dizer que o Senhor virá como uma fornalha ardente e todos os soberbos vão ser destruídos e que ele não vai permitir ficar nem ramo e nem sequer a raiz. Haveria uma disciplina terrível para aqueles que, embora sendo povo de Deus, viveram uma vida de negligência, de abandono à casa do Senhor e foram cuidar dos seus próprios interesses. Embora sendo povo de Deus, Malaquias está dizendo que não se poderia viver uma vida leviana, haveria juízo. E é isso que Paulo, e é isso que os apóstolos no Novo Testamento falam. E de alguma forma, a essência desse livro é arrependimento, a mensagem de de Malaquias. E quando você vê a vinda de João Batista, a sua mensagem é arrependimento. Agora, quando você une as 7 cartas do Apocalipse, as igrejas do Senhor, com o livro de Malaquias, você vai ver uma unidade perfeita. Porque o Senhor adverte o seu povo em Malaquias 7 vezes. E eles perguntam, mas em quê? Como assim? Não, isso não tem acontecido. Ou seja, o Senhor está equivocado. Deus fala que tinha coisas contra o seu povo, o remanescente. E no livro do Apocalipse, o Senhor fala algumas vezes, tenho, porém, contra ti. Uns tinham fama de que estava vivo e estavam mortos. Outro dizia que era rico, abastado, não precisava de coisa alguma. O Senhor disse que era pobre, cego, nu e miserável. A igreja em Éfeso, ele diz que havia abandonado o seu primeiro amor. O Senhor tinha contra eles. Quando você vê o Senhor falando por meio de Malaquias e vê o Senhor falando, usando João no Apocalipse, você vai ver que o Senhor está procurando realidade espiritual. Ele tem queixas. E que coisa terrível o povo de Deus pensar que está bem e está indo numa direção. E o Senhor fala que está tudo errado, ou que pelo menos tem coisas que estão erradas. Que Deus nos ajude para que não sejamos faltosos nesse tempo do fim. Que ele buscava um remanescente lá, ele busca um remanescente hoje. Mas para isso precisamos passar pelo exame de fogo dos olhos do Senhor, como está em Apocalipse, seus olhos com chamas de fogo. Porque ele vê além das aparências e vai na raiz do problema. E nós precisamos ser purificados pelo fogo da palavra de Deus para que o Senhor encontre um remanescente vivo diante dele. Nós temos então 7 queixas nesse livro de Malaquias. Vamos olhar de maneira muito rápida. Estamos apenas talvez
voltando a analisar, ou fazendo uma visão panorâmica do que já foi falado ontem. O Jair está filmando e minha filha vai postar essas mensagens. Tem um canal chamado No Senhor, no YouTube. As mensagens estão sendo postadas lá para quem quiser desfrutar, ouvir depois. A primeira queixa do Senhor está no capítulo 1, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. A segunda queixa está no capítulo 1, verso 6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezam meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? A terceira queixa do Senhor está no capítulo 1, verso 7, que nos diz, oferece sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunta, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A quarta falta está no capítulo 2, 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? A quinta falta, capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizeis, em que havemos de tornar? A sexta, capítulo 3, verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando. E vocês perguntam, em que te roubamos? E a sétima, capítulo 3, verso 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós temos falado contra ti? De maneira resumida, podemos dizer que na primeira queixa do Senhor, o Senhor está reclamando a sua honra. O povo havia desonrado o Senhor. Na verdade, o Senhor está reclamando amor. Ele está buscando o amor no meio do seu povo. Eu vos tenho amado. Mas como assim o Senhor nos tem amado? O Senhor não nos tem amado. E nós já vamos falar sobre isso. Na segunda, ele está buscando honra. O filho honra o seu pai e um servo honra o seu senhor. Eu sou pai de vocês, eu sou o Senhor. Onde está a minha honra? O Senhor pede amor e pede honra. A terceira falta, ele pede pureza. Ele está reclamando disso. Eles estavam oferecendo pão imundo. Na quarta falta, ele está reclamando de fidelidade. Onde está a fidelidade do povo de Deus? O povo estava sendo infiel na maneira em que eles estavam servindo o Senhor. Na quinta, ele está reclamando arrependimento, dizendo que o povo havia abandonado o Senhor desde os seus antepassados. Eles sempre se apartaram do Senhor. Na sexta, ele está reclamando fidelidade, mordomia. Eles estavam roubando a Deus, e nós devemos comentar um pouco sobre isso. E por fim, na sétima, quando o Senhor reclama que eles foram duros em suas palavras, capítulo 3, verso 13, estava faltando reverência, e era isso que Deus estava buscando. Então, em cada queixa dessa, em cada sentença dessa, Deus estava buscando realidade espiritual. E a primeira dela é o amor. É muito interessante. Jesus fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Esse seria o sinal, um dos sinais dos fins dos tempos. E quando você pega o fim dos tempos do Antigo Testamento, a primeira coisa que o Senhor reclama é a falta de amor. Quando nós lemos também o Senhor falando a Pedro, Pedro falou, ainda que todos te abandonem, contigo eu vou até o fim. Ô Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro tinha uma autoconsciência de si enganosa. Isso era praticamente uma obsessão. E quando você vê o livro de Malaquias, o povo estava em obsessão. O que é uma obsessão? É o fruto do orgulho. Ele é pior do que a mentira, porque a pessoa sabe quando está mentindo.
Mas a obsessão, ela acredita que a mentira é verdadeira. E ela quer convencer as pessoas, e agora o próprio Deus, de que eles estão certos. Deus está errado e as pessoas ao seu redor estão erradas. Pedro realmente acreditava que ele amava o Senhor mais do que os outros. Pedro realmente acreditava que ele não ia negar o Senhor. Pedro estava seguro disso. E o Senhor permite Pedro fracassar. Ele chora amargamente, o Senhor restaura Pedro. E quando o Senhor encontra Pedro naquela pesca, no final do capítulo 21 do Evangelho de João, depois que eles estão comendo à beira da praia, Pedro, diante do Senhor, e o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, é verdade que você me ama mais do que a estes? E a palavra amar ali é agapou, é aquela palavra no grego que é o amor incondicional, o amor divino. E Pedro foi sincero, porque antes ele acreditava que amava, mas ele tinha uma consciência de si distorcida, porque não era na luz de Deus, era na sua própria luz. Senhor, tu sabe que eu tenho uma afinidade por ti, um amor de colega, uma amizade, mas esse negócio aí de amar até a morte, eu não tenho não, tenho afeição. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Esse amor de novo, divino, esse amor incondicional, indescritível, infalível, não. Eu te amo, um colega, um amigo, uma amizade, uma fraternidade, mas a esse ponto não. Apacenta as minhas ovelhas. E depois ele diz: apacenta os meus cordeiros. E Pedro se entristece que o Senhor fala com ele 3 vezes. E o que o Senhor está requerendo de Pedro é amor. Porque se Pedro ama o Senhor, ele vai amar o seu povo. Se Pedro ama o Senhor, ele vai amar a cruz, ele vai amar a obediência. Ele vai dar a sua vida, e logo em seguida o Senhor fala para Pedro: siga-me. E Pedro olha aquele que Jesus amava vindo e pergunta: Senhor, e esse aí que está vindo? O que vai ser dele? Porque Jesus havia falado: olha, quando você era mais novo, você se vestia do jeito que queria, ia para onde você queria, mas quando você for velho, outro vai tomar você pela mão e vai guiar você para onde você não quer ir. Mas se você me ama, você vai. E desse aí, Senhor, o que será feito? Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me tu. E nós sabemos que Pedro, no final da vida dele, foi guiado à morte, e ele morreu de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer à semelhança do seu Senhor. Mas o Senhor fala para Pedro: se ele o ama, apacenta as minhas ovelhas. Isso significa que o amor é a base de todas as coisas. E a ausência do amor é o motivo de todo esfriamento, apostasia, divisão, qualquer outra coisa que nós vamos encontrar ao longo da história da igreja e também no livro de Malaquias. Por isso que o Senhor começa reclamando do seu amor. Eu vos tenho amado. Mas em que o Senhor nos tem amado? Quando você olha a primeira igreja que o Senhor escreve no livro do Apocalipse, qual é a reclamação dele lá? Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Eles estavam guardando as boas obras, a tradição, a doutrina, estava tudo aparentemente perfeito, mas interiormente tudo estava perdido, porque aquilo era técnico, era exterior, mas estava faltando realidade espiritual. A situação da igreja em Éfeso, que é um remanescente, onde Paulo trabalhou profundamente, foi um centro da obra de Paulo, cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, quando o Senhor fala essa palavra no Apocalipse, é a mesma situação do remanescente no livro de Malaquias. E se você olhar o que o Senhor fala à igreja em Éfeso, vamos olhar rapidamente o que ele diz ali. Apocalipse capítulo 2. Podemos ler do versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, porque ele está andando no meio dos candeeiros procurando realidade espiritual.
Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Eu tenho, porém, contra ti isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se por de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do seu lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Você percebe que essa igreja em Éfeso, que representa a obra apostólica no final do primeiro século, externamente eles estão fazendo tudo perfeito. A confissão deles era perfeita. Mas interiormente o Senhor reclama que faltava realidade espiritual, faltava amor. E esse é o perigo do nosso tempo. Lembre-se que o remanescente veio de Babilônia para Jerusalém. Eles estão restaurando o testemunho do Senhor. E quantos hoje não enfatizam que são a Jerusalém, ou que são a Filadélfia, ou que têm a visão do corpo de Cristo ou da igreja? Tem uma ótima oratória, uma boa doutrina, participaram de tantas conferências, tem um grande conhecimento, mas nunca se encontrou tanta divisão no meio de um povo, exceto no meio do povo que prega a unidade da igreja e a visão da igreja. Irmãos, quando nós olhamos a história de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles estão em Babilônia, mas o seu coração está em Jerusalém. Geograficamente estão em Babilônia, espiritualmente estão em Jerusalém. Mas quando você vê esse remanescente no tempo de Malaquias, geograficamente eles estão em Jerusalém, mas espiritualmente eles voltaram para Babilônia, porque eles passaram a ter opinião. Eles passaram a ter exteriormente muita coisa correta, mas interiormente eles queimaram o altar, queimaram os fundamentos. A presença de Deus já não estava mais com eles. O Espírito de Deus já não estava mais com eles, por exemplo, no tempo de Ageu. Depois o Espírito de Deus voltou a habitar quando eles se arrependeram e obedeceram ao Senhor. Então é um perigo quando se tem essa desassociação de uma postura, um conhecimento adequado, mas um coração vazio, sem fervor, sem paixão, sem amor e interiormente apostatado. Esse é o livro de Malaquias. E aí nós temos essas reclamações do Senhor. Agora o que é mais estranho é que de alguma forma o povo acredita que Deus está errado. E eles estão certos. Isso nós podemos chamar de obsessão. É uma cegueira espiritual terrível como fruto do orgulho. Vamos voltar ao livro de Malaquias, capítulo 1. Que nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que o Senhor nos amou? Ou em que o Senhor nos tem amado? E o Senhor responde: era Esaú seu irmão, irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Essa é a primeira coisa que o Senhor usa para demonstrar o seu amor. Esse é um assunto complexo em relação à eleição de Deus. Isaac teve 2 filhos. Se você fosse ler a história de Jacó e Esaú, certamente você vai preferir Esaú. Era alguém mais moral, mais adequado, mais correto. Enquanto que Jacó parecia conosco, um trambiqueiro, um sem vergonha, sempre em situações complicadas, um fracassado, que foi mimado pela sua mãe,
Ele já nasce segurando na perna, no calcanhar do seu irmão, procurando tomar posse, já a liderança de tudo. E um dia, ele engana o seu irmão e ele toma o direito da primogenitura. É inexplicável como Deus ama alguém como Jacó. E que se nós certamente fôssemos o Senhor, jamais faríamos isso. Graças a Deus que ele é o Deus de Jacó, então tem esperança para todos nós. E aí quando nós chegamos em Hebreus capítulo 12, o Senhor fala: tenham cuidado que não haja em nenhum de vocês um coração mau, perverso, leviano, profano, como foi o coração de Esaú, que por um prato de lentilha ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele preferiu as coisas terrenas no lugar das coisas celestiais. Ele abriu mão do direito de primogenitura para priorizar o seu ventre. Ele honrou mais os seus desejos do que o desejo de Deus. E quando nós encontramos Jacó, apesar de toda essa problemada de Jacó, ele tinha um coração sincero que buscava a Deus. Claro que ele foi tratado por Deus de maneira tremenda. Até que no final, nós chegamos em Hebreus 11, diz que pela fé, Jacó adorou a Deus apoiado num bordão ou num cajado. Isso parece que não significa nada, né? Ué, o que tem de mais segurar um cajado para adorar? Mas quando você vê a história de Jacó, que nunca dependeu de ninguém, nem mesmo de Deus, sempre foi para onde queria. E um dia ele lutou com Deus no vale de Jaboque, e o Senhor feriu a sua coxa, ele passou a mancar. E cada vez mais, no lugar de forte, ele se torna fraco, e agora ele passa a depender de Deus. E aquele que antes queria absorver tudo para ele, ele passa a abençoar, e abençoa inclusive o faraó e o Egito. E aquele cajado representa a dependência de Jeová. Ele terminou a sua vida como um homem quebrantado que dependia do Senhor. O Senhor fala algumas coisas sobre Jacó na Bíblia que faltaria tempo para a gente comentar, mas tem uma frase, um pensamento do Senhor, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, que nos diz assim: o Senhor os amou e os escolheu, falando da descendência de Jacó, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, Abraão e Isaque, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ele fez isso simplesmente porque ele amou Jacó. E aí chegamos em Jeremias 31, verso 3, o Senhor diz: de longe o Senhor apareceu a Jacó, dizendo: com amor eterno eu amei você, ou a Israel. Por isso, com bondade a atraí. O Senhor amou, ele decidiu amar. Agora, quando chega nesse período, que o Senhor fez coisas tão extraordinárias e preservou o seu povo, que deveria ser destruído, poupou, e agora chamou esse remanescente para edificar o testemunho e a casa do Senhor, depois do cativeiro babilônico. Isso é um amor tremendo. É uma escolha de Deus, é a compaixão de Deus. E é interessante que, embora seja um livro de juízo, Deus começa falando do seu amor. Isso mostra que até o juízo e a disciplina de Deus é obra do amor de Deus por nós, pelo seu povo. Eu tenho amado vocês. E eles perguntam: mas em que o Senhor nos tem amado? Parece que eles estavam com raiva de Deus. Porque Deus fechou os céus, evitou a chuva, as plantações deles estavam secando, quando eles colhiam, colhia pouco, quando eles vendiam, ganhava pouco dinheiro, e o que eles ganhavam vinha como num saquetel furado, botava no bolso, era um bolso furado, e quando eles colhiam alguma coisa, Deus assoprava. Isso aconteceu primeiro no tempo de Ageu. Por que o Senhor estava fazendo isso? Porque eles haviam abandonado a casa de Deus, enquanto cada um estava cuidando da sua própria casa. Agora estão achando que a culpa é de Deus, de não estar havendo fartura, prosperidade na vida deles. E é interessante que eles diziam que eles tinham mais por bem-aventurado, por felizes, aqueles que não honravam o Senhor.
aqueles que não temiam o Senhor, os infiéis. Porque eles não temem o Senhor e eles praticam as coisas que se praticavam em Babilônia, como a troca de mulher, o abandono da casa, a prostituição e os pecados. Eles oprimiam o pobre, a viúva e o necessitado. Eles não temiam a Deus, não guardavam o sábado, nem santificavam. E ainda assim eles prosperavam. E parece que Deus não julgava. Eles chegam a perguntar, mas aonde está o juízo de Deus ou a justiça de Deus? Quer dizer que conosco Deus trata a gente com mão forte, com disciplina, mas com esse povo não acontece nada com eles. Então Deus não é justo. Deus não nos ama. Se você olhar Asaf, considerando a prosperidade dos ímpios, em Salmo 73, ele disse que quando ele começa a admirar a prosperidade dos ímpios, seu coração foi ficando como azedado. Até que ele entrou na presença do Senhor e viu que tudo aquilo era uma armadilha. Quase que os seus pés desvaleceram por esse abismo de tolice e de cegueira. Mas Deus está dizendo, eu amo vocês. Eu suportei e sustentei vocês até agora. E eu escolhi vocês para ser um remanescente, para preparar a minha casa para a volta do Messias. Tudo que está acontecendo na natureza, tudo que está acontecendo na história das nações, ele mudou reis. Ele mudou os reinos. Tudo isso era por amor, mas porque eles não conheciam profundamente o caminho do Senhor. Eles achavam que Deus era o culpado e que o Senhor não os amava por causa daquela disciplina terrível que estava sobre eles. Irmãos, nós corremos esse mesmo risco. Às vezes nós olhamos a história do povo de Deus nesse tempo. Quantos problemas, quanto sofrimento, quantas desilusões, lutas, batalhas. Parece que Deus abandonou. Mas nós estamos colhendo o fruto também do desvio do nosso coração e a falta de conhecer de fato o caminho do Senhor. O que é interessante é que nós vamos ler o capítulo 2, quando você lê, os sacerdotes continuavam trabalhando, trazendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, praticando tudo que diz respeito à lei e à liturgia, mas tudo estava levedado, com orgulho, com profanação, com impureza, e eles estavam dando o pior para o Senhor. Eles prometiam um touro ou um boi perfeito que ainda podia procriar, mas escolhiam o cego, o manco, o aleijado do seu rebanho, dava o pior para o Senhor. Quando não faziam isso, eles pegavam o animal roubado e traziam para o Senhor. Só falou, vocês acham que se você der esse animal imperfeito para o seu príncipe ou para um governador, ele vai aceitar? Claro que não. E por que vocês querem trazer isso para mim? E ainda dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então o Senhor está bravo com o seu povo e especialmente com os seus sacerdotes ou com a liderança que estavam levando a obra do Senhor de qualquer maneira. Oh, irmãos, e parece que o nosso tempo não é diferente. As coisas do Senhor hoje estão enfraquecidas porque levamos a obra do Senhor de qualquer maneira. Falta santidade, falta oração, falta jejum, falta humildade, falta comunhão, falta restauração de graves problemas, há divisões, há tantos problemas. E quando se oferece alguma coisa ao Senhor, é o último. Raramente há homens de Deus, homens da palavra. Se tem tempo para o dinheiro, para a casa, para os negócios, para tudo. Raramente tem pessoas diante de Deus em oração e na palavra. E damos o resto para o Senhor. Eu tenho amado vocês, mas é sério mesmo isso? Nossa, a gente se sente tão abandonado. Parece que Deus sumiu. O Senhor tem nos amado mesmo? Então, eles duvidaram do amor do Senhor e nós sabemos que a maior prova do amor do Senhor foi a entrega do seu filho no Calvário. Deus estava chateado porque aquele sacrifício que eles traziam no altar era uma tipologia do verdadeiro sacrifício, que era o Cordeiro de Deus que viria à cruz. E porque ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, nenhum daqueles sacrifícios poderiam ser imperfeitos ou com defeito, nenhum daqueles animais. Em outras palavras, o movimento dele se tornou uma heresia. Porque o tipo de Cristo que ele estava apresentando no altar do sacrifício era um falso Cristo. Quando eles traziam um animal com defeito,
sendo que o Senhor é o Cordeiro sem defeito. Deus deu o melhor que ele tinha, que é o seu Filho, que é Deus, e se fez homem. Eu amei vocês, mas em que o Senhor nos tem amado? Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Ou seja, se os homens aleivosamente tentarem prosperar a sua obra, seus desígnios, fora dos planos de Deus, ele vai enviar a espada de juízo e vai destruir. E infelizmente tem sido assim. As pessoas querem edificar o seu império, seus reinos, seus ministérios, seja o que for. O Senhor está dizendo que vai destruir. E ele estava disciplinando Jacó, ou os descendentes de Jacó, aquele remanescente, porque queria purificá-los, para eles não ser como Esaú. Qual foi o grande pecado de Esaú? Ele trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. E esse povo, representando ali também na época de Ageu, abandonou a casa de Deus e cada um foi cuidar da sua própria casa, eles se tornaram materialistas. E o Senhor está reclamando, está mostrando para eles. A terra deles será chamada terra de maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor é grande. Verso 5, vocês verão isso com seus próprios olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Porque mesmo que Israel fosse infiel, Deus levantaria pessoas em outros lugares que iriam temer o seu nome. Quando o povo passa a resistir à obra de Deus, ele levanta povo que às vezes nem é seu povo em outro lugar, mas a sua obra vai prosperar adiante. E isso significa que o Senhor ainda iria levantar um remanescente dentro desse remanescente e ia fazer uma obra além das fronteiras de Jerusalém. Ah, irmãos, quantas advertências de Malaquias para esse tempo do fim que nós estamos vivendo. Que o Senhor realmente encontre caminho no nosso coração, que haja temor e tremor no nosso coração. Então essa é a primeira sentença, advertência, e essa é a primeira coisa que o Senhor busca. Ele buscava amor, e é isso que o Senhor espera de você e de mim. Veja onde vocês caíram. Volte a praticar as primeiras obras. Eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Interessante que no final do primeiro século, quando João, o apóstolo, vai costurar as redes do povo de Deus, a palavra ou o encargo que ele mais enfatiza é o amor. É vida, é comunhão, é verdade, é luz. Mas ele deixa claro esse aspecto da comunhão do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, e era essa comunhão que ele queria restaurar naquele tempo. E por isso precisa haver amor. Irmãos, olha ao nosso redor e no nosso interior, todos os problemas que nós temos é por falta do amor. Aí você vê Paulo falando no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. O amor tudo suporta. Hoje as pessoas não se suportam. Por pequenos motivos se odeiam, se dividem, se evitam, não perdoam, têm queixas. Ele é longânimo, falta longanimidade. Ele é paciente, falta paciência. Não se exaspera, não se exalta. Ele tudo crê. As pessoas não creem, inclusive, na restauração da unidade do povo de Deus. Não crê no perdão, não crê na misericórdia. Quantas coisas foram perdidas por falta de amor? Mas tem uma grande pregação, uma grande cabeça, uma grande teologia, uma grande doutrina, mas falta o enchimento do Espírito Santo, o quebrantamento e o amor entre os irmãos. Quando nós amamos, cuidamos, apoiamos, servimos, nos damos, cuidamos uns dos outros. Passamos a cooperar uns com os dons e ministérios dos outros. Mas quando falta amor, nós não apoiamos uns aos outros, não nos importamos uns, ainda que estejamos congregando. E era esse o tempo de Malaquias. Você vai encontrar que
Uma hora o senhor fala, será que tem alguém aí que possa fechar a porta do templo, porque eu tenho nojo das orações de vocês? Do culto, eu não quero mais saber. Eu vou pegar as fezes do animal que vocês estão trazendo, eu vou esfregar na cara de vocês, para vocês entenderem o quanto que eu estou indignado, que apesar de vocês estarem fazendo tudo em relação ao culto e à liturgia, o senhor estava indignado porque faltava a realidade espiritual. E a primeira coisa que faltava era o amor ao Senhor. E o amor à casa de Deus. O amor à lei de Deus. Os serviços estavam sendo feitos de qualquer maneira. A segunda coisa que Deus reclama, está no capítulo 1, verso 6, é a honra e o respeito. Ele vai nos dizer, vamos ler o capítulo 1, verso 6, que nos diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor de vocês, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como é que nós desprezamos o teu nome? Agora presta atenção numa coisa. O Senhor se revela a eles como o Senhor dos Exércitos. Isso significa que o Senhor estava em guerra contra esse povo. Você imagina isso? Se nós temos uma demanda, um problema com alguém do nosso tamanho, é ruim. Mas você ainda consegue se defender e se acertar. Agora, o Senhor se revelar com ira, e se revelar como Senhor dos Exércitos. E mais adiante ele vai dizer que quando ele vier, ele virá como uma fornalha incandescente. Ele vai consumir o ramo e não vai deixar nem a raiz. Ou seja, vocês estão pecando para a morte. Eu vou matar vocês. O Senhor estava furioso com esse povo. E agora ele está reclamando da liderança. Porque a liderança desviou todo o povo de Deus. Porque ainda que eles estavam praticando o culto e a liturgia, havia impureza e as coisas estavam sendo feitas de qualquer maneira. E eles perguntam, mas como assim? Como assim que nós estamos errando? Versículo 7, o Senhor fala assim: nisso em que pensais que a mesa do Senhor pode ser ou é desprezível. Ou seja, que podemos estar diante da mesa do Senhor de qualquer maneira. E Paulo fala aos Coríntios: por isso, por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós alguns que são fracos, outros estão doentes e outros que morreram por tornar a mesa do Senhor desprezível, ou seja, por não discernir o corpo do Senhor. E ali, no caso, era a mesa que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam servindo o Senhor de qualquer maneira. E o Senhor segue dizendo: nisso que pensais que a mesa do Senhor pode ser desprezível, quando vocês oferecem, versículo 8, em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? Vocês se tornaram tão insensíveis que vocês não estão percebendo que vocês estão dando o resto para o Senhor? Que está faltando prioridade nas coisas do Senhor? Você não está vendo que isso está errado? E isso é obsessão. Eles eram cínicos. E quando traz o animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, suplique o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça no lugar da sua ira. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Pessoas que não são descendentes de Jacó amavam, respeitavam e temiam mais o nome do Senhor do que aqueles que eram descendentes de Jacó e saíram de Babilônia
e vieram para Jerusalém como um remanescente. Hoje, aqueles que falam que são testemunho estão com as práticas de temor, santidade e boas obras muito pequenininhas. E ainda fala assim, pessoas naquela denominação, ou Y, não têm o mínimo de que nós temos. E infelizmente, irmãos, eles são muito mais zelosos do que nós. Eles têm muito mais prática de Jerusalém e nós de Babilônia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando nós encontramos aqueles que acreditam que devem subir ao monte para orar, e eles vão de madrugada, pegando orvalho, pegando frio, e eles passam horas de joelho clamando a Deus em jejum e oração. E eu participei muito disso quando era bem novinho. Eu sempre participei do círculo de oração das Assembleias de Deus e de tantos outros movimentos pentecostais. Amava estar no meio desse povo. E nós encontramos hoje um povo que fala da restauração e não ora. Ama mais o edredom do que a comunhão com Deus. A maioria de nós temos cabelos no joelho. Isso é prova de que nós não oramos de joelho? Eles são fiéis nos seus dízimos, e aqui o Senhor pergunta, roubará o homem a Deus? Hoje, raramente o povo de Deus serve a Deus com as suas contribuições. Tem muito desvio espiritual, moral, doutrinário, social entre nós. O Senhor fala, fecha essa porta. Não quero mais saber do culto de vocês. Vocês estão apostatados, estão arrotando o orgulho da aparência, mas eu não estou com vocês mais. E segue o Senhor dizendo, em todos os lugares lhe é queimado incenso, e lhes são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ele pode ser desprezada, ou seja, podemos servir o Senhor de qualquer maneira. E vocês dizem ainda, mas que canseira. Está vendo? Eles estavam dizendo, pô, mas nós vamos reunir de novo. Vamos partir o pão de novo. Vai ter oração de reunião de novo. Vocês vão falar disso aí de novo. Ah, eu já estou, desculpa a expressão, de saco cheio dessas coisas. Era isso que eles estavam falando. Você acha que o Senhor não está vendo isso? O Senhor é tão santo, tem tanto zelo pelas suas coisas, e Ele vê inclusive os nossos pensamentos e a maneira que nos comportamos, que o versículo 13 seguindo diz assim, e torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Torce o nariz? Torce o nariz. Você nunca viu alguém virando e falando assim, aquele narizinho bem empinado? O Senhor está dizendo que Ele estava vendo o seu povo torcendo o nariz quando havia uma convocação para algo mais sério diante dele. Ele vê tudo. Segue o texto. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Lá era animal literal. Hoje ele está falando do nosso sacrifício de servir o Senhor. Qualquer serviço que a gente fizer ao Senhor não pode ser o pior. Não pode ser o resto. Ele quer o melhor, porque isso representa, esse sacrifício representa Cristo nesse período. E Cristo não poderia ser um animal, ou representado por um animal coxo, cego, aleijado, ou roubado. Ele era o Cordeiro de Deus. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Não vou. Diz o Senhor, maldito seja o enganador, olha que palavra dura, maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeito, promete oferecer o bom e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Só está dizendo que é maldito. Quando a gente está servindo o Senhor de qualquer maneira, irmãos, nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Temos poucos irmãos levando Deus a sério e servindo o Senhor com fidelidade. A maioria são domingueiros.
Ouvem mensagens, mas não se comprometem. São viciados em conferências, mas não são sacerdotes nos seus serviços. Gostamos dos mestres, gostamos dos canais de YouTube e das redes sociais, mas ignoramos os pastores da nossa localidade. Menosprezamos gente simples. Achamos que os obreiros são os eruditos. Esquecemos dos profetas simples, que não têm, às vezes, estudo, mas são homens e mulheres que andam com Deus. Menosprezamos o ministério evangelístico, e para ele e para nós ele é um problema. Como eu falava hoje, deixar eles querem tacar fogo na cadeira e levar a gente para pregar o evangelho, mas nós não queremos pregar o evangelho. E às vezes não queremos receber as pessoas que o Senhor está trazendo para a igreja. Nós queremos ser um povo que não se envolve com nada. Irmãos, o povo de Deus deve ser santo, levar Deus a sério. E você e eu, cada um de nós, procurar saber o nosso lugar no corpo de Cristo para servir no lugar de sermos pessoas inúteis. Nem que seja um talento ou um dom. Imagina o Senhor voltar hoje e nos chamar de servos negligentes e preguiçosos. Era isso que estava acontecendo. E quando oferecer algo ao Senhor, dá o resto, a migalha. O Senhor não quer que seja assim conosco, mas infelizmente parece que nós somos esse tempo na época de Malaquias. Nós queremos ficar sossegadinho na nossa localidade, no nosso lugar, e não queremos ter compromisso e nem colaborar com a obra de Deus. O Senhor segue dizendo: e agora, sacerdote, você percebe que o juízo maior é com a liderança da casa do Senhor. Este mandamento é para vocês, eu vou falar com vocês agora. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou enviar sobre vocês a maldição que ele prometeu em Deuteronômio. Eu vou amaldiçoar inclusive as suas bênçãos. Você está vendo o que o Senhor está falando? Ele prosperou esse povo. Ele chamou esses sacerdotes para a liderança. Mas o Senhor está dizendo que vai essas bênçãos transformá-las em maldição. Aliás, já as tenho amaldiçoado porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Cada um está preocupado mais com a sua própria honra, com o seu próprio nome, com o seu ministério. Eis que reproverei inclusive a sua descendência. Agora o juízo viria sobre os seus filhos. Nós devemos temer o Senhor porque vamos deixar um legado para os nossos filhos. Não adianta você pregar corretamente e ser um fariseu dentro de casa, que os filhos vão herdar o nosso legado, o nosso exemplo. E que coisa terrível, só está dizendo que não haveria descendência de sacerdotes na casa deles, porque Deus não queria uma descendência de profanos, de levianos. Ele queria pessoas sérias. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados em suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então vocês saberão novamente que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus queria um reino de sacerdotes. No livro de Êxodo 19, ele tira o seu povo do Egito, traz ele até Canaã, porque ele queria um reino de sacerdotes. Mas quando Moisés sobe ao monte, fica lá por 40 dias, aquele povo se transformou rebelde. Fala para Arão fazer um bezerro, um ídolo, e ele fez um bezerro de ouro. Interessante que eles contribuíram, as mulheres, com o ouro dos seus brincos, seus pendentes, suas pulseiras, seus colares, mas não queriam contribuir para a obra do Senhor. Fizeram um bezerro de ouro e adoraram e se prostituíram. Quando Moisés encontra isso, ficou furioso e quebrou as tábuas da lei. E ele diz: quem é pelo Senhor, pega a sua espada e fira o seu irmão. E nós sabemos que foi a casa de Levi que fez isso. Então agora aquele sacerdócio que era de todo o povo, Deus restringiu a casa de Levi e faz uma aliança com ele. Agora Deus está reclamando com esse povo aqui. Vocês deveriam ser igual Levi. Porque Levi temeu o Senhor de tal maneira que ele enfiou a espada no seu irmão que estava ensinando o seu povo a profanar o nome de Deus, a santidade de Deus. Mas não, vocês que deveriam ensinar a santidade, o exemplo de vocês está profanando o meu povo.
E o Senhor segue dizendo: a minha aliança com ele foi de paz, verso 5, e de vida. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução do Senhor, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram do meu caminho, e por meio da sua instrução impura, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei, afrouxaram o juízo. Irmãos, quando Deus chama pessoas para o ministério, não tem chamamento mais sério, de maior envergadura e de honra no mundo do que esse. O Spurgeon falou para os seus filhos: se vocês foram chamados ao santo ministério, não sejam tão profanos, ao ponto de se curvar e aceitar ser um ministro da Inglaterra ou um presidente. Ele achava isso inferior do que ser um ministro. Quando propuseram ao Billy Graham a ser um candidato à presidência e talvez ganharia, ele disse que já estava muito bem empregado e não tinha tempo para isso. Mas aqueles que levam a causa do Senhor de qualquer maneira, e o Senhor falou por um outro profeta: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor de qualquer maneira, ele pode cair debaixo do juízo de Deus, ou ele morre mais cedo, ou a unção vai embora, ou ele perde o ministério. Ele vai viver vegetando com a sua teologia, com a sua doutrina, mas Deus não está mais com ele. E hoje, infelizmente, é assim. É um tempo de falta de fogo de Deus, de temor de Deus, de seriedade com Deus, porque muitas das vezes as coisas do Senhor têm sido levadas de qualquer maneira. É muito importante saber como começar, mas mais importante é saber como terminar a carreira. E alguns se perderam no meio do caminho. O Senhor está irado com esse povo. E está irado com o remanescente que saiu de Babilônia e acha que é melhor do que aqueles que ficaram em Babilônia, mas eles estão levedados. E ele está irado com os sacerdotes, porque o estilo de vida dos sacerdotes se tornou uma profanação. E eles estão ensinando toda aquela geração a viver uma vida levedada. Então chegamos no versículo 10, ainda temos uns minutos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Ele se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Seu dinheiro não serve para nada se a sua vida não for consagrada ao altar do Senhor. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer nada seu. O que Ele quer é amigos, companheiros, mordomos que Ele possa contar. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos prospera para canalizar a mordomia no nosso coração. Mas eles achavam que podia comprar a Deus. Vamos trocar de mulheres, arrumar uma mais nova, profanar o santuário do Senhor e a gente dá o dízimo, a oferta e os sacerdotes recebiam porque eles eram corruptos. Deus disse que odiava isso. E Ele ainda vai dizer assim: há uma outra coisa que vocês fazem, vocês cobrem o altar de lágrimas do Senhor, e com choros e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta e nem assentará com prazer. O pensamento no hebraico diz assim, ou pelo menos subentende assim: quando você deixou a mulher da sua mocidade, do qual eu fui testemunha, e arrumou uma outra mulher,
que vai levar você a cultuar Deus estranho, como Salomão fez, que tinha cerca de 1000 mulheres, entre 300 mulheres, esposas e 700 concubinas, eu não aceito seu sacrifício. Enquanto você está aqui, se alegrando com seu pecado, a sua esposa, a mulher da sua aliança, está cobrindo o meu altar com choro, com lágrimas da dor e da angústia do abandono. Estavam dilacerando o coração das esposas e dos seus filhos. Então o Senhor está dizendo assim, e vocês perguntam, verso 14, por quê? Porque o Senhor foi fiel, testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Ou seja, vocês vão fazer casamento, se preocupa com as madrinhas, com os padrinhos, com a festa, com os enfeites, com tudo. Convida um bocado de gente, mas se esquece do mais importante. O autor do matrimônio foi o Senhor. Ele te deu a vida. E Ele espera filhos de santidade e uma descendência. E nós esquecemos que Ele é a maior testemunha no casamento. E por causa disso, eles haviam abandonado as suas mulheres. Deus está dizendo, eu estava lá quando você disse que estava casado e manteria essa aliança do pacto até que a morte o separasse. E ele diz assim, porque, versículo 15, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobejasse espírito, e por que somente um? Porque ele buscava uma descendência de piedosos. Portanto, tenham cuidado, para que você não seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis, cada um, no seu casamento, na educação dos seus filhos e na maneira que servimos o Senhor. Esse é o tempo daquele remanescente, e parece que não é muito diferente do nosso tempo. Quando se faz um casamento, celebra um casamento, a coisa mais importante não é exatamente como será a festa, se vai ser muito, pouco, é o primeiro e maior convidado que devemos temer e honrar, que é o Senhor. Às vezes nossas festas são como Babilônia, e falta temor do Senhor. Tem mais porte do mundo do que santidade. Mas que não seja assim conosco nesse tempo. Nós vamos orar, que se o Senhor nos ajudar, nós vamos terminar as outras sentenças e o que o Senhor busca do seu povo, naquele tempo buscava e Ele busca entre nós, para que sejamos esse remanescente dentro do remanescente. O Sol volte a habitar com o seu povo, traga avivamento e Ele possa preparar um povo zeloso de boas obras para atrair dos céus a volta do Messias, que era o que Ele queria naquele tempo e eles estavam atrasando. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe, ó Deus, de toda a nossa debilidade e fraqueza, mas diante da Tua palavra nós oramos, não nos permita ser esse povo louco, obcecado, orgulhoso, ao ponto de não ouvir as sentenças do Senhor, mas que só possa gerar arrependimento em nosso coração. Acenda o fogo da santidade no nosso coração. Amplie o nosso coração com temor e tremor. Ó Deus, retira o nosso sono, mornidão e preguiça e leva-nos, Senhor, a essa comunhão intensa e profunda contigo. Que possamos ser zelosos e voltar ao primeiro amor. Voltar à honra do Senhor, voltar à pureza, ao temor, à fidelidade. Ó Deus, e ser um remanescente, que possamos ser a habitação da plenitude do Teu Espírito nesse tempo. Que o Senhor conquiste essa obra maravilhosa entre nós e possamos nos preparar como noiva adornada para a volta do nosso Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém.